Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast do Professor das Obras e hoje nós vamos falar, nessa parceria com a Vedacity Pro, a respeito de cobertura verde. Você sabe quais são os cuidados que você precisa tomar para fazer a impermeabilização da cobertura verde? Vamos entender um pouquinho o que é cobertura verde. Trouxe aqui projetista, aplicador, fabricante para poder falar um pouco sobre esse assunto. Você não pode perder. E para isso, vamos apresentar aqui os meus convidados ilustres. Eu estou aqui com a Maressa. Maressa, que está concorrendo ao Oscar já, na maior quantidade de projetos realizados no estado de São Paulo. Nossa! Né, Maressa? Com certeza, estamos na briga. Eu estou aqui também com o Rolando. Antes de apresentar o Rolando, vou apresentar o Alexandre, né? Que está concorrendo com o Vitor, da maior quantidade de metros quadrados aplicados de impermeabilizante. Você já passou o Vitor ou não? Eu acho que o Vitor tá correndo atrás ainda. Tá. O Vitor tem que comer muito arroz e feijão. É que você tem uns aninhos a mais aí, né? Tem alguns anos a mais que ele aplicando. Tem uns anos. O Vitor, na verdade, agora o negócio dele é abrir loja. Quem que vai concorrer com ele? Aí fica difícil. Lojas Mel. Ele tá ali com a Lojas Mel. Não abre mais. E você sabe que ele falou para mim que ele quer fazer uma franquia? Eu acho que o caminho é esse mesmo. Ele vai franquear. Ele vai franquear. O Brasil que se prepare. Olha o Hugo já revelando as estratégias aí. Muito bom. Ele vai franquear. E tô aqui com o Rolando. O Rolando, um gentleman da construção civil. Muito obrigado. Que eu acabei de ficar sabendo que ele é químico. Industrial, né? Só 36 anos, né? Bom dia a todos. Sim, Hugo. É de noite que é o podcast. Boa noite a todos. Sim, Hugo, é isso mesmo. Tenho 36 anos de profissão, tenho 8 anos na frente da gerência técnica comercial B2B da Vedacity, dedicados à área de impermeabilização, e tenho aprendido muito com os projetistas, tal qual o Maressa, e com os aplicadores, tal qual o Alexandre. E temos produtos para todas essas áreas das coberturas verdes. Coberturas verdes. Rolando, a Vedacity fabrica quantos metros quadrados de manta por mês? É uma boa pergunta. Esse mês que passou, nós fechamos com 420 mil metros quadrados de mantas fabricadas e vendidas, porque os nossos equipamentos de manta têm capacidade instalada para muito mais do que isso. O mês passado foi recorde nesse ano, nós fabricamos e vendemos 550 mil metros de manta. Caramba. Tudo pro Alexandre aplicar, né? 50%. 50%. Os outros 50% é o Vitor. É o Vitor. Que legal. Nós disputamos bem o mercado com os maiores fabricantes de mantas asfálticas. E quando a gente fala assim de 550 mil, eu não tenho muita noção, mas isso é para o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Tá. Legal. E a Maressa, claro, né? Deve ter projetado pelo menos uns 300 mil aqui, né? Por baixo, né? Por baixo. Por baixo, 300. Legal. Vamos falar um pouquinho, então, do assunto de hoje, dando aí, cada um, os seus pitacos do que é a cobertura verde, né? Claro que não tem um arquiteto aqui no meio para poder discriminar com exatidão de vários projetos que ele já fez e tal, mas vocês, pela experiência vivida aí, pelas obras vistas, podem falar o que é cobertura verde. Maressa, ajuda a gente aí. A cobertura verde, ela vem sendo cada vez mais adotada, né? Então, como o próprio nome já diz, o pessoal costuma fazer um jardim na cobertura, né? Uma horta, enfim, ter um plantio, né? Isso ajuda muito com relação aos projetos na parte de edificação, a sustentabilidade, conforto térmico, né? Acaba diminuindo, por conta do conforto térmico, o consumo de energia. Dá para fazer cobertura verde também com reaproveitamento, né, de água, quando a gente tem tudo isso alinhado em projeto, com a hidráulica, com a arquitetura. Então, vem sendo cada vez mais utilizado. Em São Paulo, a gente vê bastante, na Paulista, né? O pessoal não tem tanto, né, esse contato com o verde, com a natureza, então arrumam um espacinho lá nas coberturas e utilizam as coberturas verdes. O que a gente vai ver hoje aqui é que não é tão simples. Uma cobertura verde, planta qualquer coisa, impermeabiliza de qualquer forma. Então, a gente tem pontos críticos, né, pontos importantes que devem ser considerados tanto em projeto quanto na execução e os materiais, né, Rolando? A gente tem os materiais específicos para esse tipo de área. Eu acho que, no geral, né, meus colegas quiserem complementar, é isso que a gente... São dessas áreas que a gente vai falar um pouquinho hoje. Tá, perfeito, Maressa. Eu acho que você
fez uma introdução já dissecando o assunto. É bem isso que a Marissa falou mesmo, né? Eu acrescentaria somente que o ser humano tem que ter um destaque na área de construção civil, né? E quando você socializa uma área de cobertura, você melhora o convívio entre as pessoas que habitam e moram nos prédios. Verdade. O conforto térmico também, e você aproveita melhor a área. Inclusive, eu estou me referindo à venda de imóveis. Um corretor tentar justificar por que ele tem um telhado na cobertura é muito difícil. Um corretor de imóveis, seja para um investidor, seja para um morador com a sua família para construir o sonho da casa própria. Então, a área de cima, a cobertura, ela tem que ser utilizada. Então, se você tiver um pequeno bulevar, uma área de convívio, uma área social, ajuda muito. E os outros pontos todos que a Marissa pontuou. E sempre pensando nos produtos, como a Marissa já disse também, os produtos são especiais. Não é com qualquer produto que você faz uma cobertura verde, e a execução também tem os seus pontos para serem avaliados, que o Alexandre pode falar um pouquinho para a gente também a respeito. Eu acho que o que o Rolando pontuou é o mais importante, né? Muitas vezes a gente chega em condomínios que já estão habitados e o síndico pergunta, mas por que não usar essa área aqui? Por que tem um telhado aqui? Por que a gente não aproveitou? Por que não pode fazer uma área comum, uma área de convívio, né? Para socializar, né? Às vezes prédios até comerciais, né? Em grandes centros, você tem essa dificuldade de ter um espaço de convívio. Então essa área, essa cobertura verde, ela pode ser utilizada para isso também, né? Para o convívio social. Além disso, além dos pontos que a Marissa já pontuou, já falou, eu já também vi casos em que a cobertura verde foi utilizada porque o prédio tinha uma movimentação térmica muito grande, e aí a estabilidade térmica da cobertura diminuiu a quantidade de fissuras desse prédio. Então você também tem um outro desempenho estrutural relacionado à cobertura verde. Além do conforto térmico do usuário, você acaba melhorando também a parte estrutural, né? Você tem menos variação térmica, trabalha menos a estrutura, exige menos, né, da estrutura. E uma área de escape também, né? Não associado muito à cobertura verde, mas uma cobertura de um prédio com telhado, você evita a área do sinistro. Quando o sinistro acontece, né? Quantos casos nós tivemos de incêndio? Muitos. Muitos, em que você não tem a aproximação por falta de uma área de escape. Então, o telhado realmente é um grande vilão. É um elemento construtivo que pouco ajuda, tanto a quem mora, a quem convive e a quem vai fazer o uso dessa área. Quando a gente fala de cobertura verde, é considerado também telhado verde ou são coisas diferentes? O nome ele é utilizado para as duas categorias de construção. O telhado verde também é utilizado como nome para puxar a cobertura verde. Mas, indo para o lado arquitetônico, eu penso que o nome telhado verde não é o mais adequado. O nome mais adequado são coberturas verdes. Mas você pontuou muito bem, Hugo. O nome telhado verde também é utilizado para o mesmo fim. Na minha maneira de ver, incorretamente. Porque se eu pintar o telhado de verde, ele vai ser o telhado verde, né? Sim, você não contribui em absolutamente nada com todos os que pontos a gente falou. Que o Alexandre, que a Marissa e eu pontuamos, né? Com certeza, e continuará sendo um telhado verde. Então eu prefiro também a cobertura verde. É isso aí. Bom, eu acho que assim, pra gente, pensando assim, num projeto, se nós fôssemos construir uma casa aqui, né? Eu acho que a ideia do podcast é justamente essa, a gente soltar várias opiniões a respeito de um bem comum, que seria uma construção de uma casa ou de um prédio, em que o arquiteto quer que ali tenha uma cobertura verde, ou o construtor, o empreendedor, quem for, né? Vamos tentar aqui, não precisa estar numa ordem perfeita, tá? Mas tentar colocar quais são os principais cuidados com relação à impermeabilização, que é a especialidade de vocês, para a cobertura verde, tá? Vamos começar pelo projeto? Claro. Os itens de projeto, e aí depois a gente vai passando projeto, material, execução, Boa. Manutenção também, né? Que eu acho que é fundamental. Perfeito, Marissa. Muito bom. A parte de projeto, pessoal, a gente tem alguns itens, né, importantíssimos a serem considerados que impactam diretamente na impermeabilização e durabilidade. Então, assim, a gente vai especificar o material, né, o material específico, mas antes disso, tem alguns itens. A questão de drenagem,
tá? É fundamental drenagem aí para as áreas ajardinadas, coberturas verdes mais ainda, né? Então a gente tem que ter pontos de drenagens adequados para a gente não ter espessuras muito altas, né, da argamassa de regularização. Então, geralmente, a gente indica ter aí um dreno, né, uma captação, pelo menos a cada 6 metros, para a gente ter um escoamento legal. Diâmetro dessa tubulação, então, dependendo do sistema que a gente for adotar, principalmente pré-fabricados, a gente precisa pelo menos aí de 100 milímetros, né, porque os reforços reduzem, né, essa seção de captação, e é uma área que a gente precisa muito da drenagem. Outro ponto importante, sobrecarga, né? Toda vez que a gente vai fazer uma especificação para impermeabilização de áreas de coberturas verdes, a gente sempre tem que compatibilizar a sobrecarga com o calculista. Por quê? Nós temos a sobrecarga do sistema, né? Então, a regularização para fazer o caimento, a espessura, a sobrecarga da manta, a proteção mecânica, a camada drenante e também a sobrecarga do paisagismo, né? Isso acaba ficando aí a cargo do paisagista, compatibilizando com a gente, somar tudo para ver se aquela laje vai ter, né, essa capacidade de suportar essa sobrecarga. Já tive casos de, na compatibilização, o cliente falar, olha, a gente vai ter que mudar o plantio, ou vamos tentar colocar mais ralos para reduzir um pouco a sobrecarga do sistema, porque a laje não vai suportar, né? Aí são pontos que a gente tem que alinhar em projeto. Então, né, pegar uma cobertura existente e transformar do nada numa cobertura verde, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que são os principais pontos aí, além, claro, né, pessoal, do tipo de planta que vai nessa área. Isso também tem que ser alinhado com o projetista, por quê? Projetista de paisagismo, por conta da profundidade das raízes, né? A gente tem que ter espaço suficiente para essas raízes crescerem e de forma, claro, que elas também não perfurem o nosso sistema. Aí sim, alinhando todos esses pontos, a gente vai para os materiais, né? Os materiais, acho que um ponto importante, né, Rolando, aí, se você quiser até explorar um pouco mais, são os materiais com inibidores, né, de raízes. Tá muito bem pontuado, e os pré-fabricados, no caso da manta asfáltica, são os produtos mais simples nesse tipo de área para serem aplicados e os que têm melhor eficiência. Com certeza, tem que ser um asfalto preparado para suportar o ataque de fungos, bactérias, porque é um meio excelente para bactérias e fungos. Umidade, né? Umidade, pH alcalino, você está dizendo sim à procriação de fungos e bactérias. E nós temos na linha da Vedacity, mercado também você encontra, materiais com aditivos anti-raiz. Agora, cuidado quais os aditivos que você coloca. Né? O formol é um bactericida natural que usado em larga escala para o serviço. Ao nosso ponto de vista, você tem os mais modernos, os mais eficientes, que seriam os poliglicóis, que seriam materiais mais afins com o serviço. Tudo que a Marissa pontuou, você tem que suportar e seriam materiais adequados para as coberturas verdes. Em cima da proteção mecânica, a manta já sendo anti-raiz, como um protetivo, inclusive da própria proteção mecânica, depois da camada separadora, a proteção feita para vir com a terra de plantio, nós poderemos usar uma pintura anti-raiz também. E eu tenho na minha linha também uma pintura formulada para tal, com aditivos bactericidas e fungicidas. Qual produto? O Vedacity Pro, a nossa linha profissional, pintura anti-raiz. Vem acondicionado em baldes de 15 e 18 litros. Eu acho fundamental, assim, utilizar até das duas alternativas, né? Porque o pessoal pergunta muito, mas se eu usar manta anti-raiz, eu não preciso usar a pintura. Se eu usar a pintura, eu não preciso utilizar a manta. Elas estão em níveis diferentes, né? Você ter a manta anti-raiz, legal. A pintura anti-raiz, como o Rolando comentou, ela vem na proteção mecânica, então acima da nossa impermeabilização. Então, caso chegue, né, alguma raiz nesse nível, antes de chegar na manta, ela já é parada, é inibida. Então, por isso que eu acho importante a gente ter também a proteção, né, Alexandre? Sim. Anti-raiz na proteção mecânica. É porque você tem a impermeabilização com herbicida na formulação da massa, ele faz com que a raiz não penetre na impermeabilização, lá na camada manta. Se você consegue colocar uma redundância de proteção da emulsão anti-raiz na proteção mecânica, você evita que a raiz chegue até próximo da manta. Então você tem uma redundância de proteção, uma camada
mais distante do sistema de impermeabilização, né? Então você evita qualquer tipo de falha, né, ou furo na impermeabilização por entrada de raízes. Que hoje a gente tem essa cultura de utilizar as proteções, mas 20 anos atrás, não sei nem se existiam materiais para isso, né, Rolando, mas não existia cultura de aplicação. E nós tínhamos muitas manutenções em obra por conta de furo de raiz, era muito comum. Não tinha mesmo. O mercado não tinha a disponibilidade de materiais que nós temos hoje para esse tipo de utilização. O mercado é que nós falamos num desses podcasts que nós fizemos, que a cultura corporativa é diferente da cultura dos países, né? Você vai mudando a cultura de acordo com a necessidade do seu cliente. Eu não posso forçar o meu cliente a comprar aquilo que eu produzo. Eu tenho que produzir aquilo que o meu cliente necessita. E essa redundância, eu vou usar o mesmo jargão que o Alexandre usou, a redundância é necessária. Então eu faço a impermeabilização com uma manta anti-raiz e a pintura anti-raiz por cima da proteção mecânica. Legal. Eu acho que assim, a Marissa comentou a respeito do projeto, que para mim, vai fazer uma cobertura verde, não ter um projeto de impermeabilização, é a mesma coisa de se você vai fazer uma obra, não tem projeto de estruturas. É ponto Exatamente. De insucesso. Se você ponto for fazer uma cobertura verde sem projeto, faça com a tinta verde. É mais seguro, né? Não corra risco. Não corra risco. Pelo menos na foto ela vai sair verde, né? Eu até gravei um podcast com uma arquiteta que ela bate bastante em cima dessa tecla de biofilia, que é você conviver com a natureza no seu ambiente ali doméstico e tal, o quanto isso agrega para o bem-estar do ser humano, né? E assim, quando eu penso em cobertura verde também, não sei se eu estou errado em pensar assim, mas eu sei que tem pessoas que se preocupam com a questão da sustentabilidade e tem pessoas que querem de fato utilizar essa área porque gosta de conviver com o verde. E eu acho que um projeto de uma pessoa que se preocupa com a sustentabilidade, ou seja, ela quer que lá em cima tenha algo verde em prol do planeta, mas eu não vou subir lá, eu não vou regar nada e vida que segue, né? E também tem as pessoas que querem utilizar da cobertura verde como um espaço de convívio, né? Vou trazer minha família para ficar lá em cima, num ambiente gostoso, a minha casa não tem jardim, meu jardim é lá em cima, né? E eu acho que assim, para esses dois tipos de pessoas, acho que os cuidados são diferentes, né? Porque para um você precisa ter o acesso, né? Então você falou da sobrecarga na estrutura, por exemplo, lá você também vai ter o acesso de mais pessoas, então tem essa sobrecarga. E acho que você tem que tomar bastante cuidado com a impermeabilização desse acesso, porque a casa vai precisar ter algum ponto para acessar lá em cima, né? E aí é um ponto suscetível também a chover, a entrar água na casa, né? Então, acho que assim, a questão do projeto eu acho que é fundamental porque ela tem que ser feita de acordo com a necessidade do cliente, né? Pensando nesse aspecto de, se eu quiser usar a minha cobertura para plantar, para colocar alguma coisa lá, eu posso usar. Hugo, até aproveitando o gancho, a gente já viu muito também em projeto, né? Essa questão de ser um espaço que vai ser utilizado para convívio e um espaço que não vai ser utilizado, beleza. Só que mesmo o espaço que não vai ser utilizado para convívio, que a gente não pode esquecer é do acesso para manutenção. A manutenção vai ter que existir do mesmo jeito. A gente vê muito isso. Às vezes fala, não, é só uma cobertura verde e não vai ter acesso, não vai pro pessoal, né, pro usuário. Mas aí, e a manutenção? Muitas vezes o pessoal faz floreira na fachada. Fachada de prédio. Que não tem um mínimo do acesso para manutenção. Como que você faz manutenção do jardim, da drenagem, né? Aí com o tempo começa a empoçar água, né, encharca o jardim. Então é muito importante também no projeto pensar nesses acessos, né? Mesmo que não seja uma área comum. Porque senão você perde essa área. O que acontece com o passar do tempo é que esse jardim deixa de ser jardim, passa a ser um terrão. Aí chega uma palavra, não, chega de terra, vou tirar essa terra aí. Enche de água, começa a manchar tudo. Acaba perdendo a funcionalidade, a função. Eu queria fazer um complemento na utilização. Eu acho que a gente pode pontuar também pelo estado que nós vivemos de home office. Para evitar burnout, você não pode engatar uma reunião na outra, sempre. Não há ser humano que aguente. E a cobertura verde é um escape, não só para manutenção, mas para os seres humanos. Eu estou batendo muito nessa tecla de ser humano compatibilizando com impermeabilização.
Porque tem tudo a ver. A gente tem um país com um déficit habitacional de 7,7 milhões de habitações. Então, se a gente não começar a pensar nas pessoas que usam... Então, por exemplo, eu estou em home office. Eu acabei de fazer uma reunião daquelas com o meu chefe. Pesadaça. Pesado, o meu chefe me cobrou. Tudo. Você tem chefe, Rolando? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem um chefe. Rolando? Será que o Rolando tem chefe? Tenho. Edgar, Rolando tem chefe? Chama o VAR. Edgar, ele deu um positivo desse tamanho. Então, você acaba uma reunião com o seu chefe, você definiu metas, objetivos e tal, aí você vai ter uma reunião com o cliente em home office. Você dá uma subida até a cobertura verde. Dá uma relaxada, respira. Respira, o oxigênio faz aquela troca bacana com o oxigênio, tudo. Então, é um lugar de escape para seres humanos também. Agora, Rolando, feche teus olhos. Sim. Mas olha, eu vou pedir para a produção colocar uma música clássica agora. Eu já estou escutando aqui, vocês não estão escutando, mas eu já estou. Eu também. Tá escutando a música aqui? Beethoven. Olha que delícia. Nossa Senhora. Beethoven. Clássica. Do jeito que você gosta. Sim. Tá? Agora se imagine, você acabou de sair da reunião com o chefe, né? Pesada, aquela reunião de cobrança de meta. Por que mês passado você fez 550 mil metros quadrados de manta e esse mês tá 420? Como é que você tem essa redução de mais de 10%, Rolando? Isso não existe, né? Aí você fala, meu Deus do céu. Edgar, vem aqui, Edgar, né? Aí beleza, e pau nos meninos, né? E essa reunião calorosa, aí você fala assim, vou relaxar, eu vou no meu garden, roof garden, como é que eles chamam? Os arquitetos, né? Acho que é Deve ser roof garden. alguma coisa assim, né? Eu tentei traduzir aqui um telhado verde, né? Beleza, aí você chega, sobe lá em cima e fala, ai, vou ver minhas plantas pra ver. Exatamente isso. Vou mudar minha cabeça. Aí se chega lá, um monte de infiltração, cara. O que acontece, Rolando? Eu desço pro meu apartamento, porque, esse é o ponto. Quando você prepara uma área para seres humanos... Pode parar a música clássica, por favor. Ele já tinha cortado. E quando você tem essa área de escape, ela tem que funcionar. E você só consegue o desempenho da área, por aquilo que você espera para atender a tua necessidade, se a impermeabilização estiver funcionando. Hugo, você definiu bem. É bem isso mesmo. Você tem que ir, a impermeabilização tem que estar funcionando. Com as mesmas garantias legais, contratuais e convencionais. Não vai cessar o estresse se estiver vazando, né? Não, se estiver vazando, não vai funciona. Vai piorar, né? Vai piorar. Funcionar. A gente habita no mercado onde 99% é zero. Então a nossa responsabilidade é muito grande, né? A gente não comemora segundo lugar, né? Verdade. 99, os times, né? Dependendo do esporte que você mais preferir, você pode comemorar o segundo lugar. Impermeabilização, 99% é zero. Então ela tem que funcionar. Eu acho que assim, a cobertura verde também, a gente está batendo muito na tecla da pessoa gostar do verde. Mas às vezes a pessoa usa isso como um jeito de trazer uma melhoria térmica, né? Um jeito de trazer melhoria até acústica. Estrutural, né? Estrutural. Não tem só função social, né? Você tem função técnica também. Você pode... Posso levantar um ponto aqui? Claro. Imagine um telhado aqui na região de Sorocaba, que é a região que mais cresce no país, tá certo? Tá certo. Uma chuva de granizo com vento. Aqui não tem. Por isso que Olha, cresce. Me contaram hoje no café da manhã que tem. Essa noite. Que teve uma aí há uns 2 ou 3 meses atrás que quase devastou a cidade. Teve. Mas teve, eu sei que teve. Imagine essa área com telhado. O telhado estaria no chão, a Defesa Civil estaria sendo acionada, corpo de bombeiros acionados, e a manutenção dessa área, que além de ela não ter sido utilizada, completamente exposta a chuva de ventos e granizo. Então, você tem que pensar nesses aspectos também. E a cobertura verde, uma área impermeabilizada, esse tipo de ação de intempérie natural não existe. A impermeabilização, ela foi feita pensando nisso também. Muito bom. E assim, claro que vocês defendem a bandeira da impermeabilização, mas é importante falar também para quem nos ouve e tem interesse em cobertura verde, que é necessário um projeto de drenagem que não é o mesmo... Com certeza. Não é o mesmo profissional da impermeabilização. Geralmente são profissionais até diferentes. Sim. Né? E super importante também um profissional de instalações hidráulicas, porque tem tempos de seca que isso precisa de irrigação. Uhum. Né? Então, isso é um bom ponto também.
Bom, então agora, Rolando, para a gente entrar um pouco mais na técnica de impermeabilização, né? Eu queria entender como é que funciona. Você falou do formol e tal, né? Mas eu queria entender como é que funciona uma manta anti-raiz. O que tem nela de diferente de uma outra para fazer com que a raiz não fure ela ou não cresça nela? Não sei como é que funciona isso. Hugo, a tua pergunta é excelente, porque a manta em si, todos os concorrentes, ela tem a mesma cor, né? O asfalto é preto, né? Então ela vem na mesma forma física, os rolos continuam de 10 metros de comprimento por 1 metro de largura, são fechadas do mesmo jeito, o estruturante é do mesmo jeito, a norma que regra o produto é a mesma, é a 9952, nas suas classificações tipo 1, 2, 3 e 4, asfaltos A, B e C. Uma hora com mais propriedades nós vamos falar um pouquinho desses tipos de asfalto, não será hoje, porque hoje o nosso assunto é coberturas verdes, né? E não tem na norma lá um tópico anti-raiz. Então você vai pela confiabilidade do seu fornecedor, o seu fornecedor precisa vender essa confiança no mercado e precisa falar o que usa. Porque o desvio da raiz não é como funciona numa esquina de trânsito. A raiz vem, olha aí, a manta anti-raiz, vamos virar à esquerda, vamos virar à direita. Não é assim que funciona. Você mantém aditivos químicos que fazem com que ela não se procrie naquela região de utilização da manta anti-raiz. Então, é uma relação de confiança no fabricante. Por isso que, né, você, quando for eleger fabricantes que têm uma certa relevância no mercado, que tem a Vedacity tem 86 anos de vida. Então, que você tenha essa disponibilidade e perguntar para o seu fornecedor. Eu tenho concorrentes que abrem, honestos, abrem claramente. Eu não fabrico manta anti-raiz. E ele diz isso, né? Então, e se ele falar, eu fabrico anti-raiz, manta anti-raiz, que é o nosso caso, pergunta a ele qual agente bactericida que ele usa. É o adequado? Ele realmente tem algum tipo de inibidor à raiz? A sua pintura anti-raiz, qual o componente químico que faz com que a sua pintura anti-raiz seja eficaz? É isso que eu te respondo, a tua pergunta. Rolando, aproveitando, temos algum ensaio, mesmo que não normatizado, alguma metodologia para comprovar, realmente a manta é anti-raiz, Sim. Tem inibidor, porcentagem, algo do tipo? Tem. Nós temos ensaios de procriação de colônias. Então você deixa o asfalto num ambiente aconchegante para a colônia de fungos e bactérias e você faz os comparativos. Legal. Com e sem aditivos. Uma manta com muito e uma bacana. Manta Perfeito. Legal, bacana. E isso é visto de acordo com o desempenho do produto pela variação de tempo e o tipo de colônia que você aplica. Então você tem condição, inclusive, de verificar qual é o agente bactericida que você usa para um determinado tipo de colônia que você tem. Legal. Então a resposta é sim, existe e nós utilizamos. E aí você combina o tipo de colônia, o tipo de bactericida. Você vai fazer um blend chama de bactericida também. Outra pergunta, legal. Vocês se reuniram vocês três antes de a gente combinar aqui, porque as perguntas... Aproveitar que tem um químico. Né? Vamos tirar todas as nossas dúvidas. O Alexandre é especializado em fungos. Você não sabia, Rolando? E espero que eles não te ataquem. No pé. Covid ele teve 18 vezes. Vírus é com ele mesmo também. Eu vou pedir uma distância maior, Alexandre. E o que você mencionou, Alexandre, é de extrema coerência. Uma pergunta muito assertiva, é exatamente isso que nós fazemos. A partir do elenco que você tem, você chama o seu fornecedor do bactericida, eu não vou dar o nome aqui, é lógico que não, claro. Porque a gente de vez em quando passa um pouco do limite, mas é o fornecedor mundial, existe um fornecedor mundial para esse tipo de aditivo. Você chama o seu fornecedor e fala, olha, você tem algo para isso? E a resposta dele geralmente é sim. Custa tanto, usa tanto. E aí, a partir disso, você faz a sua escolha. Perfeito, a tua pergunta é interessante mesmo. Muito mesmo. Obrigado pela pergunta. Essa foi
excelente. Então vamos terminar por aqui o podcast, então, né? Agora que tá esquentando... Eu fiz 10 perguntas pra você, você nunca me elogiou desse jeito. Hugo, Poxa, Bruno. Poxa, Bruno, né? Hugo, as suas perguntas são excelentes e a Marissa não fica atrás. Pronto. Até isso que você falou é legal. Então, quando tem essas necessidades diferentes das habituais, por exemplo, preciso criar uma manta que a raiz não perfure. Vocês reconhecem outras empresas para trabalhar junto num processo de criação desse? Vou chamar lá uma empresa que é especializada nisso. Ou vocês mesmo vão tentando até encontrar? Esse tipo, você sabe que o erro, Hugo, ele faz parte do seu processo de desenvolvimento, tanto pessoal como profissional. O erro faz parte do seu processo de lapidação profissional e pessoal. Então, nós não temos o medo de errar. Mas a gente gosta que o erro fique internamente nos nossos laboratórios de pesquisa. É onde a gente tem todo o direito a erro. A partir disso, tentando responder a sua pergunta se você não tiver parceiros tão competentes quanto você não sai do lugar. Então você pega uma série de amostras e começa. Erro, acerto, erro, acerto. É o seu aprimoramento, o erro fazendo parte da sua estruturação de aprimoramento. E aí você chega num ponto excelente, de eficácia excelente para continuar. É onde você precisa do seu parceiro, os fornecedores de aditivos. Penso ter respondido a sua questão. Tá. Rolando, Alexandre ou Marissa, uma dúvida que eu fico também. Você vai fazer o procedimento correto, coloca a manta anti-raiz, faz a proteção mecânica, faz a pintura anti-raiz, né? E aí você tem um espaço limitado, porque ali você preparou corretamente para que as raízes não atrapalhem a impermeabilização da maneira correta, né? Não tirem ali a estanquidade do processo. Mas aí chega lá o paisagista, ele pode plantar qualquer tipo de planta, ele tem que tomar cuidado com as limitações. Você já viu o caso que deu problema nesse sentido? Já. Tem limitações, sim, né? É difícil definir, né? Quais tipos de planta, quais tipos de vegetação em função de profundidade. Isso tem que ser um trabalho muito bem alinhado entre impermeabilização e paisagismo, né? Então, a gente tem até no guia do IB, né, que foi comentado aqui em outros podcasts, algumas especificações de planta que não são adequadas, porque o que pode acontecer, dependendo da profundidade que ela atingir, nem com o inibidor anti-raiz a gente vai impedir que ela cresça, perfure a impermeabilização e danifique todo o sistema de impermeabilização e o paisagismo. A gente pegou recentemente um caso de assistência técnica de um condomínio com 2 anos, né? Onde a gente tinha ali uma jardineira no piso térreo e plantaram uma palmeira do tipo fênix. E o que aconteceu? Com 2 anos, eles estavam com infiltração, né, na parte inferior e a palmeira também tinha morrido. Então, o que eles fizeram? Removeram, corrigiram a impermeabilização e plantaram de novo o mesmo tipo. Aí eu até perguntei, né? A profundidade, a gente não tinha ali 50 centímetros total, né? Dentro da jardineira e extremamente estreita. Aí eu questionei, vocês consultaram um paisagista? Isso estava especificado no projeto de paisagismo da obra? Não sabemos, não temos certeza. Isso aqui foi os moradores que definiram. Eu falei, então, provavelmente vocês vão ter o mesmo problema daqui a um tempo. Então, assim, mesmo fazendo todo o processo de impermeabilização correto, a gente tem as limitações de profundidade de crescimento e o espaço até para que aquela planta possa se desenvolver, né? Não só com relação à impermeabilização, mas a própria planta em si. É esse o trabalho do paisagista, né? O projeto de paisagismo, ele vai determinar qual é o espaço que ele precisa para aquele tipo de plantio, né? Exatamente. Verdade. A planta é um ser vivo, né? É a mesma coisa que eu comprar a melhor roupa do mundo para minha filha que tem 1 ano e 1 mês e falar, você vai usar essa roupa até os 15 anos. Exatamente. Não é? Você deu o melhor exemplo, usou uma metáfora aí excelente. É exatamente isso, né? A Marissa pontuou, o Alexandre pontuou, e na questão do produto, a teoria é exatamente a mesma. Você vai para um laboratório, faz todo o procedimento que eu coloquei aqui no nosso bate-papo de hoje, mas você não pode prever 100% das situações. Essa é uma situação inusitada. Não há produto que aguente, sem compatibilização de projeto, não há resultado que você obtenha positivo. É um conjunto, né, Rolando? Não adianta ter o melhor produto do mundo, o melhor sistema, se não tem compatibilização, se a planta não é adequada para aquele espaço, a gente vai ter problema do mesmo jeito. É o gráfico de pizza, né? Exato.
projeto, execução, materiais Exatamente. e construtora. E erros de construtora. É o que compõe o sucesso ou o insucesso de uma impermeabilização. Verdade. Pensando em cobertura verde, a área do telhado, né, onde seria o telhado, é uma área, dependendo do tamanho da obra, relativamente grande, sem muitos obstáculos. Então, é uma área que, assim, você tem muito espaço para impermeabilizar. E eu sei que para impermeabilização, você tem algumas limitações para alguns tipos de impermeabilizante para os espaços. Então, assim, eu tenho uma área pequena, eu posso usar esse produto. Aumentei o tamanho da área, eu tenho que trocar o produto. Isso acontece também com as mantas, por exemplo, anti-raiz, para lajes grandes. Hugo, pergunta excelente. Agora você vai ficar toda a pergunta agora. Só porque ele chorou que não tinha sido elogiado. As mantas são classificadas em mantas tipo 1, 2, 3 e 4. Esse 1, 2, 3 e 4, em algarismos romanos, ele puxa a especificação por resistência. Resistência mecânica, resistência física. Exatamente o ponto que você está pegando, né? A Vedacity tomou por caminho, eu não fabrico mantas tipo 1. Eu não estou dizendo que a manta é X, nós não fabricamos. Asfalto tipo C, nós também não fabricamos. Porque é um binômio, manta tipo C, asfalto C e manta tipo 1, é um binômio para ter problemas, porque seriam mantas muito frágeis. Tanto no aspecto de durabilidade e longevidade do sistema, como no aspecto mecânico. Tá? Para uma área dessa, de panos maiores, com vigas invertidas ou sem, com juntas ou sem, desde que você tenha projeto específico para o tratamento de juntas e detalhamento específico para vigas invertidas, a manta mais adequada para uma laje dessa, genericamente falando, não poderia ser menos do que uma tipo 3. Você iria fazer o seu dimensionamento por espaço entre vigas ou entre juntas, a Marissa vai falar com muito mais propriedade do que eu, e optaria por uma manta 3 ou 4. Asfalto sem polímeros, também negativo. O anti-raiz a gente já mencionou bastante durante a nossa abertura e o desenvolvimento do nosso bate-papo de hoje. Teria que ser um asfalto modificado por polímeros, B ou A. Eu costumo, grosseiramente falando, eu pego um mapa do Brasil e corto mais ou menos em Minas Gerais. De Minas Gerais para baixo, as mantas que dão grande desenvolvimento são as mantas tipo A. De Minas Gerais para cima, o melhor desenvolvimento, salvo raríssimas exceções, seriam as mantas tipo B. Mas eu tenho clientes no norte e no nordeste que só me compram manta tipo A. Eu tenho todas. Mas grosseiramente falando, porque as de tipo A são mais macias, têm maior flexibilidade a baixa temperatura. Então, nesse caso hipotético que você colocou na mesa, eu iria para uma manta 4 milímetros, tipo 3, A ou B, dependendo da região que eu estivesse. Aí eu deixo para a Marissa e para o Alexandre. Eu digo mais, dependendo do tamanho, né, da metragem quadrada que a gente tenha, eu iria até para uma tipo 4, viu, Rolando? Eu deixo em aberto. Em função de seria durabilidade, uma tipo 3, 4. Mas realmente não dá para trabalhar com menos que uma tipo 3. E 4 milímetros, dependendo do sistema que Sim. você vai utilizar, outra vez, uma cobertura verde, eu utilizaria 2 mantas anti-raiz e não teria nenhum elemento que não fosse anti-raiz. Eu não faria uma aderência com asfalto oxidado, porque ele não tem o aditivo anti-raiz. Eu colocaria uma manta anti-raiz, digamos uma tipo 3 embaixo, 3 milímetros embaixo como sacrifício e uma 4 milímetros, tipo 3 ou 4, anti-raiz em cima. Seria um sistema que eu idealizaria como apto para a área. Você vê na prática isso? É interessante isso, porque o que o Rolando falou tem razão. Você usa uma manta com o aditivo anti-raiz e faz a colagem dela com um asfalto sem o polímero, sem o bactericida, você deixa um ponto frágil, né? Você deixa um ponto vulnerável. Então, você quer eliminar ponto vulnerável, trabalha com a manta dupla, camada dupla com anti-raiz. Isso não é uma prática, mas E um detalhe, né?
a gente discutiu bastante aí em podcasts anteriores a questão de durabilidade. Então, é uma área extremamente crítica se tiver que ter alguma intervenção para manutenção na impermeabilização, né? São, de acordo com a norma de desempenho, a gente está falando em sistemas para 20, 25 anos, e 30. No mínimo, exatamente. Uma manta dupla, nessa especificação, aguentaria isso, tranquilo. Por isso que é importante a gente pensar não só desempenho a curto prazo, mas durabilidade, né? Então, e aí pensando em manutenção para essas áreas de telhado verde, a desobstrução dos ralos, acho que é o ponto mais importante. Fundamental. Que você pensa, você pega uma laje, lembrei aqui uma coisa que é muito comum e vai ser muito, muito parecido com isso. Estádio de futebol. Campo de futebol em muitos estádios embaixo são lajes. Impermeabilização e grama em cima. Né? Se a drenagem falhar, né? Então, as arenas, hoje em dia, elas são pensadas para isso, né? Não deixam de ter o mesmo sistema ali de impermeabilização e jardinagem, muito parecido com o que você vai adotar numa cobertura. Então, a manutenção dessas drenagens, desses pontos de limpeza de dreno, de escoamento, um campo de futebol, se não funcionar a drenagem, não tem jogo. E não tem áreas que você pode utilizar, né? Inclusive, que você vai ter infiltrações indesejáveis. A manutenção da drenagem é muito importante. Ô, Maressa, eu não sei se compete a impermeabilização isso ou se é a drenagem, mas um ponto de dúvida sempre que a gente tem na obra é o ralo que fica embaixo da terra, né? Então, um ralo, por exemplo, que está ali para drenar, né? Qual que é o cuidado que a gente tem que ter com esse ralo? Porque assim, como o Alexandre falou, não pode entrar terra, por exemplo, dentro desse ralo e aí você tá com uma superfície impermeável, mas você tem um problema hidráulico ali. Qual que é o principal cuidado que tem que ter, assim? É uma pergunta muito importante. A gente tem alguns elementos, né? Eu não lembro a especificação correta, né? São alguns elementos até que a gente compatibiliza aí com paisagismo. Mas, por exemplo, o ralo, ele tá lá no nível da laje, né? E aí a gente tem um anteparo, né? A gente pode colocar um tubo dreno, um tubo furadinho, todo furadinho. Vertical. Que ele vai até o topo, acima da terra ali. Justamente porque para a umidade entrar, né, a água vai ser captada tanto embaixo, no nível da laje, no nível da manta, quanto no nível da terra. E aí vai funcionar como se fosse uma peneirinha ali, né? Não entra terra, entra só a água. Entendi. Então não fica só o ralo lá embaixo e terra em cima. Não, você tem esse tubo dreno que vai até em cima para permitir o escoamento, mas sem o entupimento. Esse tubo dreno é uma curiosidade minha. Marissa, me ajuda. Esse tubo dreno envolto num OP20, num OP30, seria uma boa saída também. Com certeza. Você envolvê-lo com um sistema drenante, né? Com geocomposto. Ainda é o geocomposto. O geocomposto. Você usar não só cadê o Jefferson? Não só a camada drenante, o geodreno, mas usar o geocomposto. Tipo o McDrain. O McDrain. Entendi. A McDrain tem que patrocinar nós aqui, viu? Não sendo hoje, tá bom. E olha, eu acho que que não vai ser podcast, mas aquele videocast eu acho que a gente apresentou algum detalhe nesse sentido. Eu acho. Mas é interessante e é um ponto extremamente importante, né? Detalhamento de projeto e execução. Vamos buscar no arquivo esse vídeo. Tem tanto vídeo agora aqui, Rolando. A gente tá quase deixando a engenharia para virar uma... Vai virar fonte de consulta. Total. Vai virar fonte riquíssimo de informação. Procura lá no Professor das Obras, podcast número 33, que tem esse assunto lá. Agora. Legal. Rolando, uma coisa que a gente não falou, mas eu tô curioso. Quanto mais caro é uma manta anti-raiz? Esse assunto é extremamente delicado. Mas ele tem um acréscimo, que o acréscimo é justamente o agente bactericida, é o aditivo anti-raiz. Mas ele não costuma passar da ordem de 5%, 6%, fica em torno de 5% a 10% mais caro. Quer dizer, pelo que ele te entrega, a diferença é muito baixa. A relação custo-benefício de uma manta anti-raiz, pelo acréscimo de preço na tabela, é muito baixo. Deixa eu perguntar, Marissa, sabe aquelas casas que faz aquelas calçadinhas fora da casa, assim, que tem uns pisinhos e tal, né? Muito comum em chácara isso. Ali tem que ter uma impermeabilização naquela calçadinha, né? Se eu colocasse uma manta anti-raiz, não ia crescer aquelas plantinhas no meio do piso que às vezes cresce, né?
É que nesse caso, se eu estiver entendendo bem, é uma área permeável, né? Esses pisos são em cima do solo, não é em cima de uma laje, né? Se a gente considerar que isso tá pegando um corredor inteiro, se isso só for um pedacinho, como uma passagem, por exemplo, debaixo de um beiral, teria que ser impermeabilizado, né? Porque aí você permite que a água entre e possa passar até por dentro da casa. Eu acho que eu não entendi bem a situação. Eu também não. Não? Não. Não, eu vou desenhar aqui, ó. Ó, Não sei se vai ajudar. Você tem aqui, ó, a casa, tá? Eu tô desenhando aqui, vai ser difícil de enxergar. Mas enfim, Só pra gente entender. Vou melhorar aqui, ó. Essa aqui é a casa, tá? Certo. Essa aqui é a projeção da casa. E aqui, fora da casa, estão os corredores externos da casa. Entendi, Marisa. Ele tá falando dos barrados, será? Sim, dos barrados da edificação. Não, aí calma. Não, a gente falou antes, então ele vai aumentar o grau ele vai de mudar. dificuldade. Mobral. Tá tudo bem. Sabe? Estilo... Aí, beleza. Você tem a projeção da casa aqui, você tem os corredores em volta da casa aqui, né? E aí, em volta da casa, você tem um corredorzinho de acesso que tá embaixo de um beiral. Tá? Esse corredorzinho de acesso. O que eu costumo fazer nas minhas obras, tá? A gente costuma fazer esse corredor, um concreto em cima da terra, tal, e a gente costuma impermeabilizar antes de assentar esse piso, né? Como uma maneira ali da chuva que cai ali também, né? Ter uma certa dificuldade de entrar pelo rodapé da casa e tudo mais, né? Então, esse pedacinho aqui, quando o cara deixa a casa muito parada lá, e principalmente os construtores que não fazem um reaterro compactado ali, ou um aterro compactado na lateral, ou simplesmente compactar a lateral, esse piso, com o passar do tempo, ele começa a ter alguns problemas de ceder. Isso é muito comum em algumas casas, né? Já. Agora entendi. Agora você entendeu. Aí, o que acontece nessas casas? Ele começa a crescer algumas plantas no meio desses lugares que estão cedendo, né? A manta anti-raiz inibiria de crescer isso? Então, a manta anti-raiz, nesse caso, não poderia ser utilizada porque é uma área sobressolo. Isso, independente de ser anti-raiz, a manta asfáltica ela não é indicada para áreas sobressolo, que a gente tem tendência de umidade ascendente ou pressão negativa. Aí não... Mas por que ela cresce? Porque, na verdade, tem que ser projetado e executado a questão do trabalho do solo, né? Que o solo cedeu e criou uma fissura entre a área vertical e horizontal. Eu acho que mesmo que você tivesse uma manta anti-raiz lá embaixo, essa planta ela cresce muito superficialmente, né? Eu acho que você vai crescer na camada de argamassa. As raízes delas não vão se aprofundar, mas ela vai crescer superficialmente ali, provavelmente algum tipo de... Acompanhe o relator. Então, é exatamente o que Alexandre e Marisa falaram. O asfalto, só para dar uma complementada, para não passar em branco, ele é impermeável ao vapor d'água. Então ele se desloca quando a pressão é negativa, exatamente o que a Marisa falou, não é o material adequado para essa situação. E qual seria o material adequado para essa situação? Então, essa situação eu acho que não é nenhum problema, assim, não resolveria com a impermeabilização em si, né? Eu acho que é essa questão da movimentação. O que a gente faz, independente da raiz, por exemplo, em áreas que a edificação está apoiada e eu tenho uma calçada do lado, é trabalhar com os cimentícios estruturando, né? Então, trabalhar com uma argamassa polimérica, por exemplo, estruturando esses cantos, assim, que é o ponto que a gente tem maior esforço ali. Mas isso é uma impermeabilização protegendo a entrada de água na edificação, através dos barrados, do acúmulo de água ali no piso, né? Mas essa situação que você comentou é uma situação que a gente tem que trabalhar para não acontecer, né? De romper, de abrir essa fissura no meio. Para essa situação que você descreveu, a Vedacity tem que desenvolver um Vedalite anti-raiz, para você pôr na argamassa e não deixar. Eu pensei que a bola não ia vir para mim de jeito nenhum. Você tava quietinho aí, né, Rolando? Eu vou tentar somar um pouquinho. A Caixa Econômica Federal admite essa situação que você colocou como impermeabilização de fachada e libera, se vocês claro, podem concordar ou discordar, a mesa é livre, e libera principalmente os pagamentos de edificações de Minha Casa Minha Vida, contando com que essa impermeabilização seja feita. E o material especificado para isso é o nosso Vedatop, que é o a nossa argamassa polimérica monocomponente ou bicomponente,
sem ser com resina termoplástica. São sistemas que nós denominamos como semiflexíveis. Então, existe o que você falou, é pré-determinado em edificações, faz parte, inclusive, de memoriais descritivos, e é assim que nós tratamos. Agora, a plantinha que vem, ela vem mesmo. E o Alexandre meteu num ponto legal, né? Pode-se pensar de alguma coisa com essa chamada anti-raiz. Nós temos o Vedatop rodapé, né? Mas é para a linha do varejo, é para a linha do B2C, e eu não gostaria nem de me aprofundar muito nele hoje, porque é coberturas verdes e sistemas anti-raiz para evitar a procriação de fungos, bactérias e raízes. E para quem não quer ter esse problema, a minha dica é, na verdade, não precisa nem caprichar tanto na impermeabilização, é só fazer um aterro bem compactado. Exatamente. Que aí não vai dilatar, não vai fissurar e tal. É o rompimento entre a horizontal e a vertical que abre esse caminho. É que eu sempre vejo isso nas obras. Nossa, eu ando muito em casas por aí, e é claro, né, é por conta do problema da falta de compactação, mas eu sempre vejo essas plantinhas e eu acho horrível isso, porque, né, parece que tá nascendo no meio do piso ali. Bom, só pra gente concluir agora aqui, eu queria que, com relação a coberturas verdes, vocês pensassem aí nas principais dicas que vocês poderiam dar para os arquitetos, né, na hora de projetar, para os construtores na hora de construir, tá? E para os clientes na hora de pensarem se de fato querem uma cobertura verde ou não. Posso puxar a fila? Porque depois com certeza. A Marissa fica mais à vontade para falar de projeto e o Alexandre fica mais à vontade para falar de execução. O que eu gostaria de deixar assim, um insight, uma reflexão mesmo nesse nosso bate-papo, é que coberturas verdes é que nem madeira engenheirada. Não é futuro. Ela está batendo na nossa porta. A gente só ainda não tem a dimensão dessas áreas porque elas vão vir. Existem o Código de Obras e os planos diretores de cada grande capital já prevêem como lei. Recife é lei. Dependendo da localização do edifício, tantos andares é obrigado a ter cobertura verde. E Recife é um exemplo para o país inteiro e vai vir. Então é que vocês pensem em produtos na hora, consulte os fabricantes que os atendem, o que eu quis dizer, a Vedacity, é lógico, né? E na hora que estiver fazendo o projeto de cobertura verde, materiais que atendam a área. E não novidades que são utilizadas em vários cantos do mundo. Só que ninguém te diz qual é a fonte, ninguém fala qual o país que é utilizado, ninguém tem uma referência, ninguém tem manta asfáltica anti-raiz. Materiais que têm realmente o destino, o fim e o objetivo de cumprir norma de desempenho, norma de produto, com asfaltos modificados, sistemas apropriados para anti-raiz, né, para evitar a procriação de fungos, bactérias e raízes. Então essa que fica a dica para o projetista e para o executor para utilizar materiais adequados, que são esses os materiais adequados, né, aonde? Só no mundo inteiro. Então, que fique a dica aqui, que existem materiais adequados, está batendo na nossa porta. Eu sempre gosto de, quando eu passo lá no centro da cidade de São Paulo, o Banespa. O Banespa é um ícone, né, de coberturas verdes, e outros lugares, você vai para Recife, aqui em Sorocaba, tem vários arquitetos que têm no seu planejamento de trabalho coberturas verdes. Então, ficando à disposição de projetistas e de aplicadores os produtos adequados para a área. Essa é a reflexão que eu deixo. Legal. Eu, no início, pontuei bastante coisa da parte de projeto, né? Então, antes de ter uma cobertura verde, né? Antes de projetar, a gente tem vários pontos que precisam ser pensados: drenagem, sobrecarga, espessuras, espaço para crescimento das raízes. Uma coisa que eu não comentei, né, e acontece, o Alexandre depois pode até complementar, com muita frequência, a altura das platibandas, né, algo que a gente tem que compatibilizar, porque além de fazer o arremate do sistema, a espessura, né, tanto da regularização, mais a camada de areia, de terra para o plantio, você precisa compatibilizar essa altura com essas espessuras. Não adianta a gente ter uma platibanda lá de 15 centímetros para fazer uma cobertura verde, que ela vai ser engolida. Exatamente, né? A execução, ela exige os detalhamentos convencionais, o sistema é manta asfáltica, né? Então, na execução, a execução não foge da execução de uma manta sem o inibidor de raízes, né? A execução é convencional. Os cuidados que você precisa ter, eles estão
antes da execução, né? Você tem que ter uns cuidados com a escolha do plantio, que é o paisagista, e os projetos, os detalhamentos de projeto. Essa de platibanda já aconteceu comigo. Campeã, né? De obra que foi projetada para ser telhado verde, executamos a impermeabilização e ela está lá, é uma indústria. Foi projetado a portaria dessa indústria para ser um telhado verde, hoje só tem graminha e amendoim, porque não cabe mais nada ali, né? Não tem, ficou 5 centímetros de espaço para paisagismo. Então, Alexandre, eu acho que um outro ponto também, eu acho que aí você pode contribuir bastante, é com relação à manutenção, né, dessas áreas. Porque, assim, para a gente ter durabilidade e o funcionamento, né, a funcionalidade aí da cobertura verde, a gente precisa de manutenção. Como você faz bastante perícia e pós-obra, acredito que tenha bastante caso aí de problemas com relação à manutenção. Uso e manutenção, também voltando ao que a gente já tinha conversado. O acesso à manutenção das drenagens, dos ralos, das descidas pluviais, eu acho que é o mais importante. Às vezes você chega numa cobertura desse tipo e você não sabe nem onde estão os pontos de captação. Tá tudo embaixo da terra, Tá tudo embaixo da terra. Você não sabe nem qual é a localização deles. É legal deixar caixa, né, de inspeção, onde você tem o tubo dreno. Mas vamos imaginar, vamos voltar lá naquele exemplo do campo de futebol. Onde é que eu vou deixar um tubo num campo de futebol? Campo não tem. Eu preciso ter mapeamento disso, minimamente. Esse latitude e longitude aqui, eu tenho que ter o azimuth do ponto de ralo, né? Preciso fazer isso. Então, esse mapeamento é algo que tem que estar ou em projeto ou em alguma plano de manutenção da área. No manual do usuário, de repente. Manual do usuário, para você poder falar, ó, não vai poder aparecer, porque o meu paisagismo não quer aparecer, não vai ser fácil de localizar esse ponto, mas pegando aqui, ó, tá aqui, Pilar 3, aqui eu consigo localizar os pontos de drenagem para fazer a manutenção. E acho que um ponto que o Hugo comentou também, e me fez lembrar algumas situações de projeto e com certeza de execução. Acho que foi até o Rolando que comentou a questão das vigas invertidas. Então, drenagem entre os panos de viga invertida, fazer sempre drenagem independente. Esse negócio de ficar fazendo drenagem atravessando viga nunca dá certo. Buzinote, dreno horizontal, entope, nunca tá na altura. Olha, é um problema. Principalmente para os arremates. Sim. Dificílimos. Sim. Então, captação independente, porque senão tem problema de escoamento. Tudo vai estar no projeto, né? Exatamente. A drenagem vai estar no projeto. Se você for fazer a drenagem vertical, né, os passantes entre as vigas invertidas, entre os coxos, você precisa prever qual a altura que vai estar os caimentos da regularização. Porque muitas vezes você sai de um coxo passando para o outro, até chegar no ralo na descida, você subiu muito a argamassa de regularização e esse ponto que você vai precisar furar a viga não é neutro. E os passantes de cada console, né? Quando você passa para o console 1, hipoteticamente falando, para o console 2, como é que você vai fazer a passagem de cada console usando vigas invertidas? Sim. Dificílimo, desafio para a Maressa, desafio para o Alexandre. Eu tô com um desafio desse, hein? Olha, que coincidência, hein? Eu tô, porque são vigas invertidas na laje de cobertura e a laje de baixo é aparente. É isso aí. Não tem como. Então você não tem como colocar ralos independentes. Não, eu vou ter que passar viga a viga. Aí vai você ter que passar. Aí o que você vai passar a bola para o calculista. Porque na maioria das vezes você não vai conseguir fazer o furo passante na linha neutra. Você vai precisar fazer um reforço da estrutura. Uhum. E na verdade lá o que eu pensei vou pecar pelo excesso. Além dessas passagens entre as vigas invertidas, como a laje é muito espessa, eu tenho essa vantagem. Eu vou colocar tubulações hidráulicas dentro do concreto. É um outro ponto também. O calculista te autorizando. Mas se eu corro com conduíte dentro do concreto, porque eu não posso correr com a tubulação hidráulica? Eu não preciso fazer um tubo de 75 se eu já estou sendo excessivo, entendeu? Vai ser uma segurança, né? Exato. O grande problema disso é manutenção. Sim, não. Mas isso aí é o que eu acabei de falar. Sendo excessivo, né? Sendo excessivo. Vai que dá tudo certo, tá lá, né? E ninguém vai mexer. É a hidráulica que você vai passar. Exatamente. É um ponto. Dá um podcast essa cobertura. Dá. E uma vela para Nossa Senhora da impermeabilização. Exatamente. Isso ajuda. Tá. Como construtor aqui, eu posso falar para quem está escutando esse podcast
sobre áreas verdes, você está curioso lá, como é que você vai orçar sua obra, como que você vai construir tudo isso. Te falo, quando você era criança, sua mãe falava assim para você assim, filho, não se meta em confusão, né? Então, a dica que eu dou é, se você não tem projeto, se o cliente não quer dispor financeiramente para contratar um profissional para fazer a impermeabilização, e se você não quer tomar todos esses cuidados para acompanhar toda essa galera, nem faça, tá? Deixa a telha verde como pinta de verde mesmo, não se meta em confusão, porque pensa numa área para te dar dor de cabeça, é essa aí. Então, fica a dica. Se quiser fazer, faça bem feito com toda essa galera aqui e os cuidados que eles falaram. Beleza? Marissa, como é que eu te encontro nas redes sociais? @menezesma e @impersolutions. Alexandre? @detalhesimper e @Soncine Engenharia. Soncine Engenharia. Rolando. O site da Vedacity é disponível e o meu Instagram é Rolando_Infante. Eu adoro esse underline. E para quem quiser encontrar o Professor das Obras no Instagram, Professor das Obras Podcast. Ah, Hugo, você não tem um Instagram seu? Eu tenho mais um movimento quase nada. Tem uma foto lá só, né? Verdade. Só tem uma foto, né? Eu tenho dificuldades com redes sociais. Ah, tá. Acredite se quiser, né? O Ministério da Saúde adverte. Rede social faz mal para a saúde. Então, no YouTube tá podcast Professor das Obras e também tem o canal de cortes do Professor das Obras Podcast. Lá vai ter uma foto do Rolando, assim, ó. Né? Mas por que assim, Hugo? Você vai tirar aqui hoje. Eu podia fazer assim. Agora já era, agora você vai ter que fazer assim. Então eu vou acompanhar o Hugo e vou tirar foto do Zé. Tá, porque o José Miguel tirou assim. Mas o Zé Miguel tá lá, né? É aquilo que a gente conversou ontem, né? Eis a dúvida cruel. Quem é mais velho, Rolando ou José Miguel? Olha, até rimou. Rimou, hein? Zé Miguel. Zé Miguel, né? Muito mais. Né? Eu sou da década de 70, ele é da de 50. Eita vida. Pessoal, esse foi o podcast a respeito de coberturas verdes e impermeabilização do Professor das Obras mais Vedacity Pro. Muito obrigado pela atenção e por nos ouvir. Agora pode desligar o som do carro, voltar a musiquinha aí, né? Que aproveite, porque daqui a pouco vocês vão ter outros podcasts com o Rolando, o gentleman da construção civil. Muito obrigado, um abraço e tchau.